Oh, glória a Deus. Graças a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor Deus dos Exércitos. Amém, meus irmãos. Irmãos, preste atenção. A pior coisa que tem é você brincar com algo tão sagrado. Os demônios é de alta periculosidade. Presta atenção. Você vê que quem está orando, quem está jejuando, os diabos está tentando matar de qualquer maneira. Eu conheci irmãos de consagração, de jejum e oração, que o sonho do diabo era matar eles. Pode olhar o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, até o fim da vida, ele correu o risco de morte. Por quê? Porque o diabo só tem compromisso com quem tem compromisso em tirar as almas de lá, meus irmãos. Amém? Quando aqueles jovens queriam expulsar o demônio em nome de Paulo, em nome de Jesus que Paulo pregava, os demônios falaram assim: eu bem conheço Paulo, e vós quem sois? Então quer dizer que Paulo, meu irmão, ele era conhecido no inferno. Ele não tinha só fama no céu, ele tinha fama no inferno também. Por quê? Porque dava trabalho para os demônios. Por exemplo, uma pessoa que vai evangelizar nos hospitais, ela está enfiando a mão lá dentro do inferno e tirando as almas. Então ali são demônios de alta periculosidade no hospital, irmão, que já vai lá só para buscar as almas. São tudo demônio da morte. Aí de repente eles vão lá, aí vê lá um crente tirando as almas que já tá lá no lado deles, porque quando um crente vai pregar no hospital, ele tá tirando as almas lá de dentro do inferno, irmão. Quando você dá um panfleto para alguém e prega que a pessoa fala que vai na congregação, você está enfiando a mão lá dentro do inferno. Então só vai passar luta, só vai ser perseguido pelo diabo quem está dando trabalho para o diabo. Quem está me entendendo? E nesse vídeo, meu irmão, eu queria falar sobre Davi Miranda Neto brincando de ser pastor. Brincando de ser pastor. Amém, meus irmãos? Sabendo que a Deus Amor é de grande doutrina, sabendo a doutrina que tem na Deus Amor, como que a Deus Amor cresceu na doutrina, e ele brincando de ser pastor, né, meus irmãos? Ele está ali falando que é pastor, mas ele está brincando, ele está sendo um palhacinho do inferno, ele está sendo um palhaço do diabo. Os demônios, irmão, ouve Davi Miranda Neto no inferno, eles dão gargalhada, irmão. Não tem temor nenhum. Olha o nome de Paulo. Nós bem conhecemos Paulo e Jesus, e vós quem sois. Então quer dizer que era feita reuniões contra o nome de Paulo. Eles ouviam, não. Eu estou para falar uma coisa aqui que muitos vão falar que é heresia, mas eu vou falar. Mas muitos aí vão falar, não, o santo fala uma heresia, mas eu vou falar. Amém, meus irmãos? Se estivesse ao vivo, eu ia falar assim: quem quer que eu fale? Porque muitos vão falar que é heresia. O mesmo jeito que o nome de Jesus era temido no inferno, os demônios também ouviam o nome de Paulo e o inferno estremecia. Você vai falar: que é isso, pastor? Que heresia? Não, era um homem que ia atrás das almas, irmão. Era um homem que aonde ele ia, ele voltava rebanhado de almas. Aonde ele ia, libertava almas. Pra você ter ideia, ele ficou preso em Roma, ele escreveu uma carta para as igrejas lá de Éfeso, eu não lembro da onde. Ele falou assim: a igreja que está na casa de César vos saúda. Então quer dizer que ele dentro da prisão, ele fez uma igreja lá dentro da prisão. Tinha soldado do corpo da igreja de Cristo, tinha pessoas que trabalhavam para César lá em Roma, que ele conseguiu, com a palavra de Deus, converter ao evangelho. Tinha faxineira, tinha pessoas da família de César na igreja, mas não podia libertar ele, irmão, porque ele estava ali na lei de Roma. Mas para você ver que ele, preso na cadeia, ele conseguiu fazer uma igreja lá na cadeia, irmão. Era um homem que dava trabalho para o inferno. Era um homem que dava trabalho para os demônios. Se você pegasse Paulo, eu estou para falar outra coisa aqui que muitos vão falar que é heresia. Se você pegasse Paulo e colocava no inferno, ele ganhava lá 20% do inferno antes de sair de lá. Ganhava. Ganhava, ele pregava, ele fazia um reboliço lá dentro do inferno e ganhava as almas e saía de lá lotado de alma. Era um homem que a visão dele era alma. Paulo dormia pensando em alma. Paulo acordava pensando em alma. Era um homem que o foco dele era a alma. Era a alma. Então, aonde Paulo fosse, irmão, se alguém tentasse trancar Paulo junto de mais de 500 mulheres nuas, Paulo era um homem de tanta consagração que Paulo ganhava ali 80% daquelas mulheres nuas. Aí, quando você abrisse lá o buraco que você trancou ele com 800 mulheres nuas, você pode ter certeza que 500 estava bem vestidinha e convertida. Porque Paulo era homem que para ele não tinha tempo ruim. Agora olha esse Davi Miranda Neto, meus irmãos. Está sendo palhaço do inferno, despregando uma doutrina santa,
despregando uma doutrina que deu certo, o time que está ganhando não se mexe. A Igreja Deus Amor cresceu em quase 200 países, ou mais de 200 países com essa doutrina. Deus revelou essa doutrina não só para o missionário, mas para os membros. Aí vem Davi Miranda Neto pregando a favor de bermuda, caiu de paraquedas na igreja, é apenas um funcionário da igreja, colocaram ele para trabalhar com um salário com certeza bom, lá dentro da sede mundial, ele tem um salarinho bom lá, porque é peixe. Amém, meus irmãos? Aí colocaram ele para trabalhar lá, já veio de uma família que já não estava mais guardando a sã doutrina. Amém, meus irmãos? Todo mundo sabe que aquela família não guarda a sã doutrina. Amém, meus irmãos? Toda a família do missionário, irmão, a única que eu ponho a mão no fogo ainda que guarda a sã doutrina é só Irene Miranda. É a única que eu... Mesmo assim, eu não tenho coragem de pôr minha mão no fogo ainda. Mas é a única que eu fico com o pé na frente e outra atrás para falar se ela está na sã doutrina. Não, o resto já era, meus irmãos. O resto já era. No quarto deles deve ter televisão até de 100 polegadas. Você tem ideia, eles foi lá na Universal Pictures. Eles foi na Universal Pictures. Eles foi passear, eles foi para a Universal Pictures, eles foi para Disney, eles foi para o Circo de Solé, são coisas que passam na televisão. Eles foi realizar sonho deles. Amém, meus irmãos? Olha Davi Miranda Neto, o que aconteceu? Olha Daniel, nem na igreja está mais. Amém, meus irmãos? Olha a Leia. Olha aí, esse pessoal aí, já era, meus irmãos. Homem de doutrina naquela família era missionário Davi Martins de Miranda. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, Davi Miranda Neto está brincando de ser pastor, está brincando consagrado, está correndo risco de vida. Atenção, Davi Miranda Neto, você está correndo risco de vida, os demônios são de alta periculosidade. Eu vim da Quimbanda, meus irmãos. Irmãos, eu vim da Quimbanda. Bate aí no dicionário o que significa Quimbanda, é o lado negro da Umbanda. Minha família, irmão, fazia macumba, era em cabeça de defunto, cemitério. Tomava 5 litros de cachaça, não ficava tonto, as entidades levavam. É sangue, é trabalho com sangue, todo tipo de trabalho que você pensar, minha família fazia. Eu vim daqui em banda e minha mãe sentava, o diabo sentava do lado, nós via a cama amassar e ele falava que era um anjo que veio guardar ela com um final com o nome El, igual Gabriel e Miguel, só que eu não me lembro do nome. Ele falou um nome com o final de El. Falou assim, eu estou aqui para te ajudar. Depois que você fez cabeça, eu vim aqui, eu vou te acompanhar. Nós vimos o diabo sentar na cama. E olha com o que Davi Miranda Neto está brincando de ser pastor numa obra sagrada. Numa obra de Deus, numa obra que custou orações, jejum e rogos. E ele aí brincando de skate dentro da sede mundial, despregando a sã doutrina sagrada. Desviando vários jovens da igreja. Por isso que eu te falo, meus irmãos, o diabo está usando Davi Miranda Neto com poder e autoridade, meus irmãos. Com poder e autoridade. Ele está enganado. Se Davi Miranda Neto morrer agora, os demônios só vão ter o trabalho de transladar ele para o inferno. Porque a alma dele já está lá, meus irmãos. Ele está brincando com aquilo que ele não conhece, um jovem fedendo urina. Saiu ontem do skate, torcia para São Paulo, ainda tá lá indo na Disney, tá com a mente toda poluída e vem para cá, quer dar uma de doutor da lei, que sabe mais que os outros, pregando heresia. Heresia, meus irmãos. Davi Miranda Neto tá acabando com a IPDA com suas heresias. Heresias, meus irmãos. E olha aqui, meu irmão, isso aqui eu falo até perante juiz, não tem medo nenhum, meus irmãos, que eu tô falando de coisas espirituais. Davi Miranda Neto é mundano. É mundano, é um crente mundano, é um crente que não tem compromisso com a doutrina de Cristo, porque para ter um compromisso com a doutrina de Cristo tem que ser liberto do mundo. A Bíblia fala, não ameis o mundo nem nada que é no mundo, o que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que é o amor do Pai, meus irmãos? A Bíblia fala assim, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus. Aí Jesus fala assim, eu vou porque senão o Pai não vai enviar o Consolador, não vos deixareis órfãos. Então quer dizer que o amor do Pai era Jesus, Jesus passou esse encargo para o Espírito Santo para não nos deixar órfãos. E olha o que a Bíblia fala, quem ama o mundo, o amor do Pai e o Espírito Santo não está nele. Então se o corpo é formado de uma tricotomia, corpo, alma e espírito, então quer dizer que o homem ou tem corpo, alma e espírito, ou espírito de Deus ou espírito do diabo. Então se o Espírito de Deus não está na vida de Davi Miranda Neto, quem está na vida dele é o espírito do diabo, enganando as almas,
pregando heresias, pregando mundanismo. Outro dia um jovem foi saudar um dos discípulos de Davi Miranda Neto, que fala que é pastor nesse Regenere. Ele falou: que pai do Senhor, irmão? Quer saber de pai do Senhor não? Pra você ver como é que é os discípulos dele, irmão. Todo discípulo de falso profeta é a cara do falso profeta. Se o falso profeta prega contra oração e jejum, pode ter certeza que os seus discípulos vão pregar contra oração e jejum. Se o falso profeta posta esmola, pode ter certeza que os seus discípulos vão postar esmola. Se o falso profeta é hipócrita, pode ter certeza que os seus discípulos serão hipócritas. Então os discípulos de Davi Miranda Neto é mundano igual ele. Aquele Regenere só tem mundano. Atenção, jovens da IPDA, corra do Regenere, continue orando, continue jejuando, continue buscando, afasta-se, um pouco de fermento leveda toda a massa. Amém, jovens da IPDA? Corre desse fermento do Regenere, continua na santidade. Eu já fui conselheiro de mocidade, meus irmãos. Já fui conselheiro de mocidade. Quando nós ia cantar com jovens, dava até prazer. Aqueles jovens, tudo na doutrina, tudo de oração. Chegava na igreja 5 horas para orar, só parava 8h30 na hora da palavra. Jovens que oravam de madrugada. Jovens, quando eu chegava para fazer o ensaio do jovem, nós ficava mais de 1 hora com eles contando visão que eles teve de Deus, a comunhão que os jovens do passado tinham de Deus, porque afastava do mundo. Porque tinha uma vida de comunhão, de santificação. O que é santificação? Afastamento do mundo. Tinha uma vida de santidade, corria do pecado, queria vencer o mundo, jovens com caráter, jovens com pudor. Amém, meus irmãos? Então fica aí o recado para Davi Miranda Neto: o diabo está te usando com poder e autoridade. Está usando com poder e autoridade. Isso aqui não é julgamento não, irmão. Jesus falou assim: pelos frutos se conhece a árvore. Pode uma árvore boa dar fruto ruim? Não. Pode uma árvore ruim dar fruto bom? Não, irmão. Porque o fruto se conhece pela árvore. Então Jesus falou: onde está o seu tesouro, está seu coração. O tesouro do Davi Miranda está na Disney, está no Circo de Solé, está no time de São Paulo, está no mundanismo, está nos filmes, está nas televisão, está nas modas do mundo. Então o coração dele está aqui, irmão. Agora os jovens da IPDA, o tesouro da IPDA, jovens que consagram a vida, o tesouro deles está no céu. Eles querem vida de afastamento do mundo. Eles querem oração. Eles querem jejum. Irmão, eu estou aqui para falar: todo jovem que seguir Davi Miranda Neto, para mim, está desviado. Porque o nosso alvo é Jesus de Nazaré. Seguir o Davi Miranda Neto está desviado. Atenção, jovem da IPDA, se você acha o Davi Miranda Neto um exemplo para você, você está no mundo. Vai para a Batista da Lagoinha, vai para Quadrangular, que você está na igreja errada. Amém, meus irmãos? Porque a IPDA, irmão, desde o passado, todo mundo sabe que a IPDA é uma igreja de doutrina. O que é a doutrina? Ensino da palavra. A Bíblia nos ensina para a mulher não ter lascívia, ensina para a mulher não andar seminua, ensina para a mulher não andar vaidosa demais, ensina para a mulher ter um linguajar perfeito, ensina para a mulher amar seus maridos, ensina para o homem não cobiçar a mulher, ensina para o homem andar bem tampado, santificação, corpo, alma e espírito, ensina para o homem não falar palavras torpes, ensina para o homem não amar o mundo. Quando eu falo homem e mulher. A Bíblia tem uma doutrina de salvação. Se você não está nessa doutrina, você está servindo em vão. Atenção, Davi Miranda Neto, você está servindo em vão. Você está dando murro em ponta de faca. Se você morrer agora, você perde sua salvação automaticamente. Sem julgamento, irmão. Perde a salvação automaticamente, porque os seus frutos não são de Deus. Olha o que a Bíblia fala: a árvore se conhece pelos frutos. O homem se conhece onde ele pisa, o que ele fala, o que ele pensa, com quem ele anda. O homem, irmão, ele não faz discípulo de blá blá blá, de palavra. Ele faz discípulo com exemplo. Um homem de Deus, ele tem que ter exemplo, coisa que Davi Miranda Neto não está tendo. Amém, meus irmãos? Cuidado, Davi Miranda Neto. Você está brincando com o sagrado. Você está brincando com algo que você não entende. Os demônios levantou contra Jesus até na hora da cruz. O Filho de Deus tentando matar Jesus de qualquer maneira. São demônios de alta periculosidade. Os demônios matou os discípulos das formas mais horríveis.
Eles procurou morte para os discípulos das formas mais horríveis, perseguições. Toda hora Paulo era apedrejado. Paulo escreveu apedrejado muitas vezes. Naufrágio muitas vezes. Paulo pegava o navio, vinha a tempestade cheio de demônio querendo tombar o navio. Paulo ia pregar no lugar, os demônios entravam no corpo das pessoas para apedrejar Paulo. Paulo ia para outro lugar, o demônio entrava no exército para ir atrás dele com a espada. Os demônios são de alta periculosidade, são assassinos profissionais. Bobo é o crente que brinca com os demônios, meus irmãos. E Davi Miranda Neto está pensando que a igreja Deus Amor é um playground, é um parque de diversão da família Miranda. Você vai cair do cavalo, varão. Na hora que você estiver entrando naquele lugar, se você perder sua salvação, aí acontecer qualquer coisa com você e você ver a placa "Sois bem-vinda ao reino infernal", você vai lembrar que a IPDA tinha uma santidade, tinha uma doutrina que você levantou contra ela. Você está levantando não é contra os irmãos de doutrina da IPDA, não. A Bíblia fala, dura coisa é recalcitar contra os aguilhões. Você está lutando é contra a palavra de Deus. Você tá tirando é a palavra de Deus. Você está lutando contra o próprio Deus. Quem luta contra Deus, quem não gosta de doutrina, irmão, acontece coisas terríveis. A pior coisa que tem para o homem, irmão, é lutar contra a doutrina, porque está lutando contra o próprio Deus. Por isso que acontece coisas terríveis. Vai saber como é que vai ser o final desse Davi Miranda Neto, meus irmãos. Vai saber, porque ele está brincando com o sagrado. Você está brincando com aquilo que você não conhece, Davi Miranda Neto. Você está brincando com aquilo que você não conhece. Você está querendo impor na IPDA aquilo que você aprendeu com seus familiares mundanos. Mas a Deus Amor não é da família Miranda. A Deus Amor é de Deus. E o missionário aprendeu com Deus. Oh, aleluia. Porque tudo que o missionário implantou na IPDA, Deus já tinha me revelado em sonho. Eu já vim para a IPDA conhecendo toda a doutrina da IPDA que Deus custou me libertar em sonho. Coisa que você está lutando contra ela. Você está lutando contra o sagrado. Na hora que você cair na mão dos demônios de alta periculosidade, você vai ver o que ele vai fazer com você. É igual esse certo pastor aí que está pregando contra oração e jejum. Eu falei, cuidado. Você está brincando com os demônios. Na hora que os demônios levantar contra a sua família, aí os demônios levantou, a família dele não subsistiu. E eu falei isso numa live muito tempo atrás. Eu falei, se você está pregando contra oração e jejum, cuidado, hein? Cuidado, não, que você precisar mais oração e jejum, você não vai ter, os demônios vão levantar contra a sua família, você vai ver o que vai acontecer. Foi dito e feito, meu irmão. O diabo arruinou a família desse cidadão, porque brinca com o sagrado, não sabe o que é mais o sagrado, perdeu a santificação. Amém, meus irmãos? Aí fica brincando com o sagrado. Olha para você ver o que aconteceu com a família de certos cidadãos aí que não oram e jejua. Amém, meus irmãos? Olha aí, ó. Amém? Pode olhar para você ver, irmão. Quem ama a família está com a família, irmão. Aconteça o que aconteceu com a família, o caba está com a esposa amando. Minha esposa foi para o hospital, quebrou o pé, mas eu continuei com a minha esposa amando, meus irmãos. Amando a minha esposa, chorando pela minha esposa. É igual o nosso irmão Tiago lá, está chorando pela esposa, orando pela esposa. Amém, meu irmão? Agora aquele que abandona a esposa, abandona a família, para mim é um covarde. Um covarde. A Bíblia fala assim, aquele que não cuida dos seus negou a fé, é pior que o infiel. Fica aí falando que a família dos outros está destruída, não olhou para o seu próprio nariz. Ele aponta um dedo para os outros, mas tem 3 apontados para ele e 1 para o céu aqui, ó. Aí depois, quando ele vai ver, o erro está na vida dele. E ficava lá condenando as pessoas. Vai ver a família desses irmãos desconcertados aí. Agora vai ver a família do Santarrão como é que tá, meus irmãos. Irmão, se depender de nós, tudo vai dar certo na família desse cidadão. Porque a Bíblia manda orar pelos inimigos, a Bíblia manda orar para todo mundo, nós ora para Deus consertar. Mas se depender de certos cidadãos, nem eles mesmo querem voltar para a família, irmão. Porque perdeu o amor de Deus. Perdeu a graça de Deus. Já não tem mais comunhão com Deus, então tudo para ele agora, ele não consegue enxergar o que é de Deus, está com mente cauterizada, está perdendo o maior tesouro. A Bíblia fala, mulher virtuosa, quem achará? Uma vez encontrado, nunca mais se encontra, é como um barril de pedras preciosas. Amém, meus irmãos? Vamos lutar pela nossa família, irmão. Não vamos deixar esses falsos pastores, esses pastores do Paraguai vir fermentar nossos jovens, nossos filhos, irmão. Atenção, igreja Deus Amor, não deixe esses pastores do Paraguai da IPDA fermentar os jovens, fermentar os adolescentes, meus irmãos. Vamos zelar da sã doutrina, amém, meus irmãos? É a palavra de Deus para hoje. Que Deus abençoe. Não brinca com o que é sagrado,
porque senão você vai se dar mal. Que Deus abençoe, meus irmãos.